Muito bem, Full Gas Podcast mais uma vez aqui e hoje a gente vai falar do Grande Prêmio da República Tcheca, Tchequia. Daqui a pouco a gente vai descobrir como falar isso. Primeiro eu vou trazer aqui meu companheiro de podcast mais uma vez, como sempre, Gabriel Lima. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Gabo. Vamos comentar essa corrida mais estranha que eu acho que eu já assisti da história da MotoGP. Um resultado muito surpreendente. Mas enfim, vamos chamar de República Tcheca a corrida, porque é o nome oficial da prova. Grand Prix České republiky, né? Que inclusive o Y no final do Republic é o apóstrofe S no inglês, né? É tipo o Grande Prêmio da República Tcheca. Enfim, é um país que já teve muitos nomes. Uma vez, Gabo, eu cheguei aí a uma corrida da República Tcheca em 2017 e eu fui via Áustria, né? No caso, eu fui de trem pra República Tcheca e eu tava na estação, perguntei pra uma menina onde é que era o trem pra Brno, ela falou, tá lá em cima, e aí eu perguntei pra um outro cara, mais especificamente onde era a estação, o lugar onde eu ficava pra pegar o trem, e eu falei, é aqui, é pra cá que vai o trem pra Brno? Ele, você quer ir pra Tchecoslováquia? Ele devia ter uns 60 anos, o nosso amigo ali, austríaco, falando inglês muito bem, claro, mas enfim, acaba que o país já teve tantos, né, não chama Tchecoslováquia desde 93, né, teve tantos nomes e agora eles querem que chame de Tchequia, mas ainda é Grande Prêmio da República Tcheca, enfim, vamos chamar de República Tcheca. Muito bem, então vamos chamar de Grande Prêmio da República Tcheca e tivemos aí uma vitória histórica Vamos passar o resultado aqui rapidinho. Brad Binder venceu a corrida, a primeira vitória do sul-africano na MotoGP, primeira vitória da KTM. O segundo colocado foi o Franco Morbidelli e o terceiro colocado foi Johan Zarco. Quarta colocação ficou com o Alex Rins, quinto colocado Valentino Rossi, sexto Miguel Oliveira, sétimo Fábio Quartararo, oitavo Takaki Nakagami, o nono Jack Miller, décimo Alex Espargaró. Esses são os 10 primeiros do Grande Prêmio da República Tcheca, Gabriel. Pois é, campeonato, tem o Quartararo ainda em primeiro com 59 pontos, Viñales segundo, 42, depois empatados em terceiro Franco Morbidelli subindo para terceiro, empatado com o André Dovizioso, né? O Franco ganha no desempate porque ele tem o segundo lugar e o Dovizioso ficou só com o terceiro na primeira etapa. Depois Brad Binder com 28, também empatado com o Johan Zarco, obviamente pela vitória. O Binder leva o quinto lugar do Zarco, Valentino Rossi em sétimo com 29, depois Takaki Nakagami, aliás, em sétimo com 27, Takaki Nakagami também em sétimo com 27, depois Jack Miller, Alex Rins, Pol Espargaró, Miguel Oliveira, Alex Marques, Juan Mir, Danilo Petrucci, Pecco Bagnaia, que não correu, o Tito Rabat, Alex Espargaró, Cal Crutchlow, Bradley Smith, e o Stefan Bradl, que não tem ponto, Iker Lecuona caiu em todas as corridas, não tem ponto, mesmo acontecendo com o Marc Marques, que sequer participou dessa, Gabo. Pois é, Marc Marques que agora parece que vai sossegar, né? Parece que volta só em Misano, que deve ser o mesmo caso do Bagnaia, né? O Pecco caiu no TL1, fraturou a tíbia da perna direita, já operou, e a previsão é que ele volte em Misano, segundo, né, um post das redes sociais do próprio Bagnaia. Uma pena, né? Mas enfim, vamos falar dessa corrida, Gabriel, porque essa corrida foi um fim de semana diferente, já pela ausência, né, do Marc Marques desde o início, mas tudo foi esquisito, né, Gabriel? Como você falou, a corrida mais esquisita que você já viu. Pois é, uma corrida muito, muito estranha. Basta a gente. Um detalhe fez, na verdade, o Binder vencer essa prova, que foi aquela pisadinha fora pisadinha no verde ali antes da última chicane do Nakagami no Q1, né? O Nakagami tinha passado pro Q2, tinha um tempo melhor que o do Binder, mas teve a volta deletada, até de uma maneira severa, na minha opinião, porque ele não passou além da zebra, ele foi na saída da curva que ele acabou passando pelo verde. Eu achei aquilo um tanto quanto duro, mas enfim, aconteceu, regras são regras, preto no branco, e o Binder passou pro Q2 e ainda conseguiu se classificar em sétimo, né? Enfim, fez uma boa largada, o Viñales acabou errando a largada e o Binder foi na pista, passou o Pol Espargaró por fora, passou o Zarco, impressionante as freadas dele para passar tanto o Fábio Quartararo quanto o Franco Morbidelli, e atuação irretocável. Brad Binder, que tinha errado nas duas primeiras corridas, vale a pena a gente ressaltar, né? Saiu da pista na primeira prova em Jerez, ainda chegou, mas enfim, muito atrás, e na segunda foi um trapalhão completo, tirou o Miguel Oliveira na primeira curva e depois tomou aquele high side na última curva no meio da prova. E é engraçado, né, Gabo? Era uma corrida só para ele completar
E ele completou a prova, mas ele completou em primeiro, né? Foi o primeiro sul-africano a vencer uma corrida na MotoGP. E muito interessante também, um dado, essa vitória da KTM é a primeira vitória na categoria principal de uma moto que não vem nem do Japão e nem da Itália. Sabe desde quando, Gabo? Faz tempo, hein? Pode falar. Grande Prêmio da Iugoslávia de 1973. Kim Newcomb, neozelandês, venceu essa corrida com a moto alemã, a Koenig, né? Ou seja, Grande Prêmio da Iugoslávia. A gente estava falando de países que não existem mais, né? A Tchecoslováquia, pois é. A Iugoslávia também não existe mais. E, enfim, mas foi uma... Nem a gente existia. Nem a gente existia. Não existia nada. Era tudo mato, né? Como a gente disse. Era tudo mato. Mas tá aí. Impressionante. É uma vitória histórica, né? É muito legal ver esse crescimento da KTM, porque é só lembrar onde eles estavam em 2017. E onde eles estão agora. É muito. E só não foi melhor por um incidente que a gente vai falar daqui a pouco, que foi o lance do Zarco com o Paul Espargaró. Exato. Que poderia muito bem ser uma dobradinha. Exato. E eu acho que mais do que isso, essa prova ela marca o triunfo do programa da KTM, né? É bom a gente ressaltar que o Binder, ele vem andando em equipes de fábrica da KTM desde a Moto3, tudo bem, ele fez o Rooks Cup, né? Mas ele chegou a andar em outras motos que não a KTM na Moto3. Ele foi para a KTM em 2015 na Moto3. Foi campeão em 2016, andou também na KTM na Moto2 e agora sobe para a MotoGP com a KTM, ou seja, um cara que andou com chassi tubular, chassi de treliça, né, com suspensão WP a vida toda, né, e a KTM sempre ressaltou desde o início o planejamento dela que era fazer isso, né, que era trazer um piloto desde o início acostumado com esse tipo de motocicleta para triunfar no Mundial, e acho que nem eles esperavam em tão pouco tempo conseguir isso, Gabo. Não, com certeza não esperavam, mas a alegria que você via no box da KTM logo depois que o Binder cruzou a linha de chegada é contagiante. É legal ver isso, né? É legal ver que a gente pôde ver esse progresso todo, né, de um trabalho que foi feito ali. Teve muitos momentos complicados, né, muito tempo a KTM andando lá atrás, alguns brilharecos de vez em quando, e no ano passado já foi melhor, e esse ano começou melhor ainda. Agora, não sei se você vai concordar comigo, mas foi a primeira pessoa que eu pensei quando a KTM ganhou a corrida foi o Dani Pedrosa. Ah, com certeza. O Dani Pedrosa é o... Talvez não, com certeza um dos grandes nomes a quem a KTM deve esse triunfo. Obviamente a gente não pode esquecer do Paul Espargaró, que levou muito tempo essa moto nas costas, deu azar, como a gente vai falar já, mas o Dani Pedrosa foi um artigo de luxo aí para esse desenvolvimento da KTM, principalmente nesse momento que a KTM ainda tem concessões, né? Agora... Enfim, não sei como é que vai ser isso agora. Provavelmente o Pedrosa, depois dessa vitória, que, enfim, uma vitória no seco, né? Vai ficar bem comprometido o trabalho dele. Mas, enfim, com certeza um dos responsáveis por esse triunfo. E quando você pensa nisso, você pensa, ao mesmo tempo que a KTM tem se tornado uma moto mais competitiva, a Honda virou uma moto cada vez mais difícil. E o resultado desse fim de semana para a Honda foi... Engraçado, né? A KTM a gente sempre falou que era uma moto difícil, falava-se numa moto física, assim como é a Honda, mas a KTM tratou muito bem os pneus na República Tcheca. Uma pista complicada para você, principalmente pelo asfalto velho, de você tratar bem os pneus. A Yamaha, que provavelmente é a moto mais equilibrada do grid, né, falando de meio de curva, a gente não viu a Yamaha, a gente viu a Yamaha do Morbidelli, mas as Yamahas de fábrica full spec a gente não viu nessa corrida, né? O Rossi não se classificou mal, fez uma corrida até ok, mas o Quartararo e o Vinhares fizeram provas desastrosas, né? E quando você imaginar que a KTM, com um motor muito mais forte, uma moto mais tão equilibrada, muito mais arisca, né? Quando que você ia imaginar que ia ser ela que ia triunfar numa situação dessa? E foi, né? Foi porque chegou no momento da prova que você olhava e via, o Binder vai ganhar essa corrida. Que ele começou a passar todo mundo e o ritmo dele era melhor. E quando ele assumiu a segunda posição, ele chegou no Morbidelli, assim, muito rápido. Tava, tipo, 1,5 segundos
de repente tava meio segundo. Seria uma disputa entre Binder e Pol Espargaró, né? O Pol Espargaró cometeu alguns erros, mas tinha ritmo para chegar nele. O Pol Espargaró certamente seria uma dobradinha da KTM. Pra você ver, olha o quanto a KTM evoluiu. Se não me engano, o primeiro top 10 da KTM foi na corrida que eu fui, em 2017. Foi a primeira vez que a KTM chegou num top 10 na MotoGP. Em 3 anos eles depois disso, chegaram na vitória. E se você for pensar aí num desenvolvimento ao longo do tempo, é um crescimento muito rápido, é um trabalho muito eficiente que gerou esse fruto do Grande Prêmio da República Tcheca, que é a vitória do Brad Binder. Repete o que eles fizeram no motocross. No Mundial de Motocross alguns anos atrás, né? O KTM chegou e foi campeão acho que em 5 anos, ou 6 anos, não me lembro ao certo agora, mas a KTM é uma grande montadora e mostrou isso hoje. Com o senhor Antônio Cairoli, né? O segundo título do Cairoli, eu acho que foi. O primeiro acho que foi de Yamaha ainda. O segundo foi de KTM. Exatamente. A KTM não entrou nessa pra brincar, né? E aí você pensa, valeu a pena, eles escolheram bem ao desistir da Moto 2 para focar um pouco mais na MotoGP, já deu fruto. E tem a Moto 3, que eles estão lá e eles têm a presença lá, eles não querem tirar. Tentaram fazer um chassi para Moto 2, aí falaram, não, melhor a gente, vamos aqui focar no que é mais importante pra gente de fato, e, segundo eles, e aí ficaram Moto 3 e MotoGP, e os frutos estão vindo. Agora é saber o que vai ser daqui pra frente, né? Porque encaixou em Brno, andou bem em Jerez, mas não nesse nível. E agora Brno foi especial pra KTM. Agora a próxima é em casa, vamos ver. Um lugar onde já testaram muito, né? Eles testaram tanto em Brno quanto no Red Bull Ring muitas vezes. Então eu diria que a gente pode esperar uma outra grande apresentação da KTM. Pista de casa, né? Vamos ver. E rapidinho, a KTM rendeu tão bem, porque a gente fala, Brad Binder, equipe oficial, beleza. Mas o Miguel Oliveira foi sexto colocado nessa corrida. É bom a gente lembrar disso. E poderia até ter ido melhor se tivesse largado melhor. Poderia. Se tivesse feito um treino um pouquinho melhor, de repente poderia estar ali mais na briga. Ele não tinha a mesma ação tanto do Binder quanto do Espargaró, mas ele poderia chegar mais na frente, mas é aquela história, né? Se o Rossi tivesse largado mais pra frente, a corrida começa no sábado, né? Se o cara não classifica bem, não tem muito jeito. Agora, rapidinho, Morbidelli e Johan Zarco. Que surpresa pra mim, mais o Zarco ainda, né? O Morbidelli, acho que é o fruto de um trabalho que ele tem feito desde o começo do ano, porque ele andou bem em Jerez, nas 2 corridas, e agora encaixou. Em Brno encaixou. Interessante e que o Zarco, pra mim, surpreendeu. Interessante que o Morbidelli falou na coletiva de imprensa que ele teve que deixar um pouquinho de lado o lado brasileiro dele, que às vezes não trabalhava tanto, ficava meio relax, assim, e ele falou, não, agora, depois do ano passado, enfim, ele tomou um vareio do Fábio Quartararo, e depois do ano passado ele falou, vou fazer menos festa nesse inverno e vou treinar mais. Né, enfim, um grande pódio pro Franco Morbidelli. Franco Morbidelli aí, merecedor desse pódio, assim como o Johan Zarco, né, fez uma pole position incrível, tudo bem, pegou vácuo na volta dele, pegou referência e tal, mas botou 3 décimos em cima do Fábio Quartararo, né, o Fábio Quartararo, a gente sabe o quão bom ele é em treinos, nos 2 últimos treinos, né, que a gente teve, né, enfim, o Quartararo vem de 4 poles seguidas, né? Bom, isso já diz por si só, né? E o Zarco, com uma moto datada, foi lá e fez o trabalho impressionante e ainda chegou no pódio, né? Ainda fez o pênalti do long lap, impressionante, foi o lance mais fora. Impressionante da prova. Assim, com o joelho no chão, incrível, na sujeira, e não perdeu nenhuma posição, incrível. Tem um lance curioso disso também, que o Zarco foi esperto, inclusive, na coletiva, né? Que perguntaram pra ele, né, da passagem pelo long lap penalty, né? Ele falou, não, é que eu tô acostumado quando eu ando com a minha multistrada nas estradas, que é uma moto que essa Ducati cedeu pra ele, né? Já fez a propaganda da moto. Ele foi marqueteiro ali, eu achei interessante esse momento da coletiva. Mas o Zarco foi bem. O Morbidelli
também. O Morbidelli é aquela coisa também, né? Tem também aquela vontade de mostrar pra Yamaha, ó. Vocês não me deram uma moto totalmente do ano, eu vou mostrar pra vocês que eu sou capaz. E ele começou bem o ano. Teve a quebra, teve um momento. Talvez se ele tivesse trabalhado um pouquinho melhor na primeira corrida em Jerez, ele poderia ter tido um resultado um pouquinho melhor. E, como eu disse, invernou e encaixou. Mas já que a gente falou de Zarco, Gabriel, vou trazer o lance mais polêmico da corrida, que foi a disputa com o Pol Espargaró, que acabou levando o Pol Espargaró pra caixa de brita. Pergunto aqui, assim, direto. A culpa é de quem? Eu acho que dos dois. Eu assisti algumas vezes, acho um incidente de corrida. O Pol Espargaró espalhou demais, voltou pro traçado, o Zarco tava no traçado, atirou a moto, imaginou que o Pol fosse ver, o Pol não olhou pro lado. Na verdade, o Zarco ficou meio que num ponto cego do Espargaró. Ele achou que não tivesse o Zarco, ele não olhou. Enfim, não, a gente tá falando de décimos de segundo, né? Não tava no campo de visão dele, ele entrou no traçado de novo. Eu acho que ele devia ter sido um pouco mais precavido, deveria ter olhado um pouquinho. Se ele virasse um pouquinho a cabeça, ele teria visto o Zarco. E o Zarco também, enfim, ele jogou a moto. É mais ou menos como o mesmo princípio daquela confusão que a gente viu com o Lorenzo, o Pedrosa e o Dovizioso em Jerez em 2018, que o cara tá inclinado fazendo a curva, ele não tá olhando pro outro lado, né? Foi mais ou menos o que acontece. Não é igual na Fórmula 1, que o cara tem a visão dos dois lados 100% do tempo. Na moto é um pouco difícil, e o Zarco não foi proativo, vamos colocar assim, mas ele não quis fazer o Espargaró cair, ele só foi agressivo. O Espargaró foi um pouco ingênuo, né? Espalhou, foi voltar, sabia que tinha um cara atrás dele, foi voltar e encontrou a Ducati do Zarco. Então eu entendo a punição porque o Espargaró saiu da prova, mas eu não sei se fosse eu talvez não tivesse punido, porque foi um incidente de corrida, mas eu entendo a punição, assim. Eu acho que pelo fato dele do Espargaró ter abandonado, acho que a penalização foi boa pro crime cometido ali. Que eu não acho tão crime, mas enfim, é isso aí. Eu vou dar aqui uma perspectiva de quem já pilotou uma moto na pista e já teve orientações sobre pilotagem, que é a seguinte: quando você tá na moto, você olha pra onde você vai. Foi o que eu sempre escutei. E então eu tenho certeza que o Pol Espargaró não viu o Zarco, porque ele tá olhando lá na frente. A visão do piloto tá lá na frente. E é meio difícil, né? Imagino eu ouvir o barulho da outra moto ali. E ele tá concentrado, tá focado. Só que ao mesmo tempo que você espalha, você sabe que você tá disputando com... É o que você falou, você sabe que você tá disputando com alguém. Seria prudente dar uma checadinha ali. Será que tem alguém aqui? Será que se eu voltar pra trajetória... E ao mesmo tempo eu entendo também o que você falou do Zarco. Eu acho que o Zarco, ele não ia ganhar a corrida ali, sabe? Ele poderia passar o Espargaró depois, tentar pelo menos. Mas não precisava ser ali, não era a última volta, sabe? Eu acho que levando isso em consideração, eu entendo também a punição. Porque não era a última volta, ele não precisava jogar tudo ali. E ele jogou tudo ali. A postura, pra mim, do Zarco eu estou jogando tudo aqui. Só que não era a última volta, tinha muita corrida pela frente. Mas hoje em dia uma ultrapassagem na MotoGP, né, vale muito, né? O Zarco viu a oportunidade e enfiou a moto, não tinha nada a perder. Mas enfim, eu acho que o Espargaró podia ter tomado um pouquinho mais de cuidado. Ele não tá sozinho, tá correndo com outros pilotos que são agressivos, né? Que tá na principal categoria do motociclismo mundial. Se o cara vê uma porta aberta, ele vai entrar. Né? Foi o que aconteceu. E você trouxe o incidente de 2018 lá. Eu entendo, tem semelhanças, eu concordo que voltar assim, você tá correndo risco. É que o Lorenzo, ele espalhou muito mais, né? E é uma curva diferente, né? Na verdade ali né? O Pedrosa entrou no meio e... na verdade o Lorenzo deu uma espalhadinha, o Pedrosa ficou pro outro lado, o Lorenzo bateu no Pedrosa e bateu no Dovizioso e enfim. Isso. Salada. Porque assim, o Lorenzo voltou e não viu que o Pedrosa tava vindo. E o Pedrosa não tinha como ver ninguém, porque ele tava apoiado na curva. Ele tava por dentro e olhando pra frente, que é o que eu tava falando. O piloto olhando pra frente. E o Pedrosa ainda tinha a moto inteira, né? Cobrindo a visão dele. Porque a gente tá falando de um ângulo de inclinação com os pilotos saem totalmente da moto. Mas enfim, eu entendo a punição. Eu acho que, levando-se em consideração o que aconteceu, eu acho que a punição foi correta. E eu
Basicamente eu concordo com você. Então acho que a gente pode seguir aqui pro próximo tema, que é um detalhe interessante da corrida. Tirando KTM e Suzuki, as melhores motos das outras fabricantes não eram motos do ano. Isso acende um sinal de alerta? Ah, sim, né? Obviamente. Só antes de comentar isso, eu falar a grande corrida que fez o Rins, né? O Rins, se tivesse 100%, muito provavelmente teria ido pro pódio. Impressão minha, na última volta, ele não tentou atacar os arcos da maneira que podia, porque exatamente ele não podia por causa do ombro. Então o Rins fez uma corridaça aí. Pena que tá machucado, mas enfim, conseguiu um quarto lugar muito, muito interessante. Mas é esquisito. Já que você mencionou, quem puder, vá ver o vídeo no Instagram não lembro se é da Suzuki ou da MotoGP, mas acho que é da Suzuki. O final de corrida do Rins, quando ele chega no box, ele tá esgotado. E ele é muito aplaudido por toda a equipe. Para você ver o esforço que foi para ele correr essa prova ainda contundido. Mas agora sim, continue. É esquisito realmente, né? O que a gente viu, o ritmo do Quartararo, ele é inexplicável, né? O ritmo do Viñales, o próprio eles mesmos não conseguem explicar direito. É uma coisa impressionante, né? Como numa pista com muito calor, como era Jerez, funcionou bem. Obviamente mais travada do que o Brno, mas impressionante como não funcionou na República Tcheca, né? O Rossi fez uma corrida consistente até, mas o Viñales só andou para trás desde o início da prova. O Viñales largou em quinto e chegou em 14º, né? É um grande salto para trás. E o Quartararo, que também não fez uma corrida genial na República Tcheca no ano passado, mas pô, nesse ano se esperava muito mais do que um 7º lugar, né? Um 7º lugar que ele sofreu no final, né? Ele não tinha desempenho, né? Estavam passando ele curva a curva, né? O Rins, quando passou ele, o Rossi passou na curva seguinte, né? Ele não tinha mais o que fazer, né? Ele só tava se arrastando até o final. Então é preocupante em termos de equilíbrio, né? Para a Yamaha. A Yamaha não pode deixar esse campeonato escapar da mão dela de jeito nenhum, né? E hoje deu uma... Além da história dos motores, né? Que a gente já comentou aqui no nosso último episódio, ainda tem essa ainda, eles vão ter que trabalhar. A próxima corrida é uma pista que é historicamente ruim para a Yamaha, que é o Red Bull Ring, né, uma pista de alta velocidade, né, que nunca foi o ponto forte da Yamaha. Enfim, Ducati, diz o que do Dovizioso, né? Dovizioso largou em 18º, uma posição muito ruim. Na corrida também não apareceu, o Miller também não apareceu, o Petrucci também não apareceu. A Ducati tem problemas, né? Provavelmente com o pneu traseiro mais macio da Michelin, não conseguem ter aderência dianteira, porque o pneu mais macio faz o apoio ir mais para a traseira e menos para a dianteira. E o problema principal da Ducati sempre foi nesses anos o meio das curvas, né? Ou seja, agrava mais o problema que a Ducati sempre teve. Então, difícil para eles andarem ao redor disso. Em compensação, o Zarco conseguiu com a moto do ano passado. É muito estranho, eles vão ter que analisar isso, né? O próprio Dovizioso disse isso, vão ter que analisar. E, enfim, o Dovizioso que, na minha opinião, Gabo, corre pela carreira, pelo futuro dele na MotoGP nas 2 próximas corridas. Porque ele tem que ganhar. De qualquer maneira, tem que ganhar. Eu não falei da Honda ainda, mas o Dovizioso, ele corre pelo futuro dele nas 2 próximas corridas, cara. Sem dúvida, sem dúvida. A gente vai explorar um pouco mais o Dovizioso daqui a pouco, mas e a Honda pior ainda, né? Porque a melhor Honda 2020 na corrida foi o Crutchlow, 13º lugar. A melhor Honda 2020 no campeonato é o Alex Marques em 13º. Com 13 pontos. Cara, o Alex Marques largou em último hoje. Ele terminou em 15º, né? Conseguiu um pontinho hoje. E do Stefan Bradl a gente não esperaria muito, porque tá sem ritmo de corrida, enfim. Foi assim, tem que chegar lá e andar, é diferente. Agora, muito complicada a situação da Honda. Quem foi melhor foi o Nakagami com a Honda 2019. Basicamente, isso é uma moto que só o Marques anda. Realmente, na primeira corrida, o Marques sobrou, né? Tudo bem, mas um disclaimer, né? Ele tá andando, mas não é com a moto 2020. Eles tiveram que mudar ela inteira pra ele andar.
né? Voltou muitas coisas que a gente via no ano passado para a moto, né? A Honda fez um trabalho ruim para essa temporada, isso que é verdade. Daí a gente Espero volta naquela parte do Dani Pedrosa, né? Da ausência do Dani Pedrosa. Mas é que o O Marques é um ponto. absurdo, entendeu? Marques, eles não Uhum. precisam de um bom piloto de teste. Você vê, o Bradle mesmo, o Bradle não tava no ritmo pra andar, porra. Eles não precisam de um piloto de teste. Quando você tem um cara que é um gênio, um cara que é um absurdo, como é o Mark Marques, né? O Marques não tá, a gente viu o que acontece, né? Nada acontece, na verdade, né? Ninguém consegue fazer Inclusive, mágica. já que a gente tá falando demais, eu vou rapidinho. O Marques jamais perdoaria esses desempenhos de Quartararo e Vinhares hoje. É por isso que o Marques é campeão Num dia ruim ele chega em todos esses segundo. anos. Exatamente. Ele não tem dias ruins, dias ruins, né, digamos assim. Ele aproveita o máximo que ele pode de cada situação. Por isso que o Marques é campeão todos esses anos. E o Vinhares, o grande problema dele é essa inconsistência aí. Enfim, mas agora. O Vinhares, Eu só... o Vinhares, Gabo, me lembra muito o Max Biaggi, na época do começo dos anos 2000. Ele sempre é favorito no papel, mas na hora que chega na hora da prova, sempre alguma coisa dá errado. Sempre, o pneu hoje, porque o clima, porque não sei o que. O Vinhares me lembra muito o Biaggi, que sempre falava, porque o Rossi só tem moto, porque o dia que eu tiver moto, porra, no dia que ele teve moto ele não conseguiu andar no mesmo ritmo do Rossi. Ele tomou um pau do Chibernau, inclusive. E eu vejo isso no Vinhares também. O Vinhares é um resultado inexplicável, né? Do 14º lugar não é aceitável para um cara que quer brigar pelo título. Assim, em condições normais de temperatura e pressão, digamos assim, não é aceitável. Foi um dos piores nomes desta prova, com todo respeito ao Vinhares, com todo respeito ao que ele sabe pilotar. Obviamente é um grande piloto, mas essa montanha-russa não permite a ninguém lutar pelo título. Agora a gente pode falar um pouquinho mais do Dovizioso? Vamos nessa? Eu diria que esse resultado ruim do Dovizioso não veio em pior hora, e o terceiro lugar do Zarco não veio em melhor hora para ele. Você concorda com isso? O Dovizioso fez uma corrida ruim numa pista que se esperava muito dele, né? Jerez a gente não esperava muito dele, agora Brno a gente esperava bastante dele, e esperava mais da Ducati. E, enfim, o Bagnaia não tem ainda acordo para o ano que vem, mas se quebrou na pior hora possível, né? Cometeu um erro aí no primeiro treino livre. E o Zarco agora, com essa moral que ele conseguiu, com a pole position e o pódio, ele tem tudo aí pra ele não ter nada a perder agora, né? Quem tem a perder é o Dovizioso. Quem tem que vencer agora é o Dovizioso. E o Zarco se colocou aí como um outsider aí, correndo por fora por essa vaga. E pelo que o Tardosi, o David Tardosi, né, e o Paulo Ciabatti discutiram ali nos boxes na hora que ele tomou a punição, foram até box A20, a conversar com o Rubens Charles e tal. Eles mudaram de lado rapidinho. Então a corrida não estava muito interessante do lado deles. Eles falaram: quer saber, a minha moto do ano passado tá indo em terceiro. Vou. E é engraçado, porque quem é o crew chief do Zarco é o Marco Rigamonti. Acho que é o Rigamonti, que era o chefe do Iannone, quando o Iannone venceu a corrida, inclusive na Áustria e tal. Então, e é engraçado que o time técnico da A20, eles não usam o uniforme da A20, eles usam o uniforme da Ducati. É o pessoal da Ducati que é emprestado, vamos colocar assim, pra A20. Você pode ver no box que o pessoal técnico mesmo, que não são os mecânicos, usa a roupa vermelha. E quem usa a roupa vermelha também é o chefe, é o Rigamonti, o chefe de mecânico do Zarco, né? Então o Zarco ele já tem uma espécie de apoio de fábrica aí, mas vamos ver, né? Essas duas corridas na Áustria, elas vão dizer bastante pra gente. Aí o Dovizioso ele precisa de resultado. Esse lance que você mencionou foi sensacional, porque foi a imagem pra mim era muito significativa ali. O Tardosi e o Ciabatti indo lá gesticular: por que vocês fizeram isso? Vocês estão malucos, vocês puniram o meu piloto, né? Era essa a imagem que passava, o meu piloto. E aí você vê aqui esse resultado do Dovizioso e fala: a situação tá complicada. O Dovizioso, como você disse, precisa ganhar as duas na Áustria. Vencer ou vencer pra ele. Agora, Gabriel, mais alguma consideração, algum detalhe que eu deixei passar, que nós deixamos passar aqui sobre esse Grande Prêmio da República Tcheca?
Acho que não, a gente falou um número interessante da Honda, na verdade. Foi a primeira vez desde 1982 que nenhuma Honda, desde 82, que a Honda retornou como equipe de fábrica para a MotoGP, que nenhuma Honda está em nenhum dos 3 primeiros pódios da temporada. Só, enfim, destacando quão mal começou a Honda. E o quanto o Marc Marquez faz falta. É isso então, né? Vamos passar rapidinho aqui os resultados das outras classes do Mundial de Moto Velocidade. Só o top 3 aqui rapidinho. Vamos lá. Na Moto 2, Enea Bastianini ganhou de novo, ó. Quem diria? Enea Bastianini, então, ganhou o Grande Prêmio da República Tcheca. San Luis não caiu dessa vez e foi o segundo. E primeiro pódio do San Luis desde Aragon 2016. Faz tempo, hein? E corria na Gresini, é isso? Corria na Gresini, ainda antes de ir para o MotoGP. E o Joe Roberts voltou a andar bem depois do desempenho relâmpago no Qatar. Em Jerez ele nem apareceu. Foi pole, né? Agora foi pole, segunda pole. Invernou e conseguiu o primeiro pódio na Moto 2. Então foi muito bem. O primeiro pódio de um americano na categoria intermediária desde o John Kosinski, em 93, na Holanda. Muito, muito interessante essa corrida, Gabo, que o John Kosinski ele andava na Suzuki, e o team principal da Suzuki na época era o Hervé Poncharal, que hoje é o dono da Tech 3. Da Tech 3. O Kosinski sequer foi pro pódio nessa corrida, sabe por quê? Por quê? Saiu na mão com o Hervé Poncharal. Tava bravo. O Kosinski ele tinha sido... Ele tinha voltado para 250, ele já tinha sido piloto da 500. E o Cadalora subiu, né? O Cadalora tinha sido campeão de 250, bicampeão, né? E o Kosinski desceu e não tinha vencido nenhuma corrida, era mais ou menos a metade da temporada ali. Saiu na mão com o Poncharal, obviamente foi demitido no ato e voltou no final do ano, ainda venceu no final do ano de 500 cilindradas na Cagiva, né? A equipe que era do Giacomo Agostini. Mas enfim, o Enea Bastianini aí, líder do campeonato agora na Moto 2 e caminhando aí, fez essas 2 últimas provas aí, vem muito bem. Pois é, e na Moto 3 o Denis Foggia ganhou, venceu o Grande Prêmio da República Tcheca, Albert Arenas foi o segundo e o Ai Ogura foi o terceiro. É uma boa prova, né? O Foggia finalmente mostrou um pouco a que veio, né? A Leopard Racing não estava bem acertada nessa temporada e o próprio companheiro dele, o Maziar, estava andando bem na corrida, acabou caindo, mas o Foggia aí conseguiu sua primeira vitória também, né? Na Moto 3, né? No Mundial em geral, mas o Arenas é que vai na braçada aí, se não tivesse caído na última corrida. Tava muito queda, bem. Né? Que queda. Tava muito bem. Mas eu acho que ele meio que não tem muito concorrente nessa temporada. Ele eu acho que é o piloto mais completo desse grid aí. Concordo. É isso então, Sr. Gabriel Lima? Eu acho que por hoje é só. Por hoje é só, porque também, né, logo mais a gente volta, porque a gente tem corrida na semana que vem, tem corrida na outra semana, tem corrida pra sempre. Para não botar defeito. Sim. Certo? Certo, um abraço para todo mundo e é isso aí. É isso aí. Você pode acompanhar a gente então no YouTube, no Spotify, no Apple Podcasts e não se esqueça de seguir a gente no Instagram, Full Gas Podcast. Semana que vem a gente volta, então até a próxima, um grande abraço.